Bom dia, estudantes, bom dia, professores, gestores, responsáveis que participarão com essa videoaula com a gente hoje, né? Sou o professor Isaac, hoje trabalharemos frações e suas diferentes representações, mais especificamente porcentagem. Eu vou pedir para o meu amigo mais uma vez se apresentar ao lado aqui. Olá pessoal, bom dia. Gostaria de agradecer a presença de vocês, alunos, professores, pessoas que queiram aprender matemática. Hoje nós teremos uma aula do 7º ano. Vamos falar sobre porcentagem, um assunto muito presente no cotidiano e muito importante, talvez até um dos mais importantes para vocês. E eu vou estar comandando aqui com vocês o chat. Gostaria de pedir que vocês participem bastante aqui no chat, mandem as suas respostas. Gostaria de pedir, por favor, que vocês não flodam o chat com mensagens desnecessárias, para que todo mundo possa participar de maneira efetiva. E nesse momento, se possível, já peguem lápis, caderno, borracha, o caderno do aluno também, para que vocês participem de uma maneira mais efetiva. Lembrando que o objetivo do desenvolvimento dessas atividades é que deem subsídios para que vocês realizem atividades do caderno do aluno, verifiquem com o seu professor algumas dúvidas que surgirem, porque a gente aqui no chat, a gente acaba mais verificando as respostas, a participação de vocês, e o aprofundamento mesmo será realizado com o seu professor, com sua professora, tudo bem? Então, Rafael, nós iniciamos a semana falando sobre razão, ok? Sim, eu me recordo. E eu lembro que você até na aula de ontem, você acabou citando lá, pedindo para mim efetuar alguns cálculos, e a gente quase entrando em porcentagem. Sim, se eu não me engano era do peso líquido com peso bruto. Sim. Que eu relacionei o valor do peso líquido e do peso bruto, né, em 80%, não foi? 80%. Então hoje a gente vai utilizar algumas coisas da aula anterior, aliás, praticamente tudo da aula anterior. Eu acho que está tudo interligado, né, Isaac? Acho que quando a gente fala de fração, a gente também fala de razão, a gente fala de porcentagem e também de probabilidade. Então, como a gente pode acompanhar aqui na tela, a gente já viu também na semana passada que porcentagem é uma razão de base 100. Então a gente vai analisar diferentes situações, Rafael, e eu vou aqui para o quadro para citar um exemplo de como que a gente pode representar essa razão de base 100. Olha só, Rafael, se a gente efetuar aqui uma contagem, ao todo, aqui no estúdio, somos em 10 pessoas, entre pessoal da câmera, pessoal de edição, né, e apresentadores, né, professores. 10 pessoas, eu e você, Rafael, quantos por cento será que representam desse 10? Primeiro eu vou representar na forma de fração, certo? Nós representamos 2 décimos, ok? Perfeito. Então, esses 2 décimos, como que eu transformaria em porcentagem? Na definição, é uma razão de base 100, ok? Isso aí. Então, se a base tem que ser 100, então, para o 10 virar 100, eu multiplico por quanto, professor Rafael? Você multiplica por 10. Por 10. 10 vezes 10 serão 100. Só que a gente está trabalhando com equivalência. Se eu aumentei 10 vezes aqui o meu denominador, eu tenho que aumentar 10 vezes o meu numerador, correto? Correto. Então, vezes 10. Ou seja, professor Rafael, nós temos aqui 20 centésimos. O que significa 20 centésimos? Porcentagem é por 100, não é? Então, 20 por 100. Você também acha que pode colocar numa base centesimal, né? 0,20. Isso, professor. Olha, se eu pego 2 e divido por 10, resulta em 0,2. Como é uma base centesimal, como o professor Rafael falou, eu vou multiplicar aqui por 100. Se eu multiplicar 2 décimos por 100, também resultará nos 20%. É muito comum você colocar o número na base centesimal. Principalmente, mais para frente, acredito que vocês vão ter a necessidade de usar um software chamado Excel, que é muito usado hoje no mundo do trabalho. Sim, e assim, além da praticidade, né, professor? Sim. É somente uma sugestão de como efetuar essa transformação. Lembrando que vocês, estudantes, vocês utilizem, tem várias estratégias para se utilizar. As que nós realizamos aqui
são alguns exemplos, né? Então, baseando no que eu fiz aqui no quadro, se a câmera puder dar um foco novamente aqui no quadro branco aqui, no flipchart, ó, baseando no que foi feito aqui, é o que vocês farão na atividade que eu deixarei 5 minutos para resolverem, tá? Então, pode colocar a imagem da atividade, por favor. Eu posso ler com eles, Isaac? Pode, professor. Então vamos lá. Cláudia realizou uma atividade solicitada pela sua professora, na qual deveria entrevistar colegas de sua turma do 7º ano A e da outra turma do 7º ano B, sobre qual preferência em relação aos seguintes gêneros de filme: animação, ação e terror. Dos 50 entrevistados, obteve as seguintes anotações: animação, 35 estudantes; ação, 10 estudantes; terror, 5 estudantes. Ao final das anotações, ela deveria informar qual porcentagem representava a escolha de cada gênero. Bom, determine a porcentagem que a Cláudia determinou. Então, 5 minutinhos para vocês pegarem essas informações e representarem na forma de porcentagem, ok? Vamos lá, pessoal, vou estar acompanhando o chat com vocês. Lembrando que são 3 respostas, não apenas uma. É a porcentagem de animação, a porcentagem de ação e a porcentagem de terror. E até para facilitar a participação de vocês, escreve animação e a resposta. Ação, a resposta; terror, a resposta, ok? 5 minutinhos, professor? Bora lá, pessoal, vou estar acompanhando aqui no chat com vocês. Bom trabalho.
Olá pessoal, estamos de volta. O chat, o pessoal não está respondendo muito, gostaria de pedir a participação de vocês, a gente já vai liberar o chat para vocês, mas alguns alunos responderam. O Jonas, por exemplo, ele respondeu que a animação é 70%. 70%? Sim, Jonas Almeida. Vai verificando as respostas de cada situação, daí a gente já realiza os cálculos de uma vez só. Mas acho que você já pode já ir respondendo a primeira já enquanto você vai esperar então mais questões virem? Estou esperando aqui eles responderem. Então assim, animação, vou colocar aqui, A, N aqui para representar. Eu tenho 35 estudantes, num total de 50. Ok? Se eu realizar igual ao primeiro exemplo anterior, 50, se eu multiplicar por 2, dá 100. Então, se eu multipliquei por 2 embaixo, no denominador, multiplico por 2 no numerador. Então, temos 70 por 100, que significa que são 70%. Ou aquela forma, se você dividir 35 por 50, dá 0,7 vezes 100, os mesmos 70%, ok? Muito bom, acho que o Jonas acertou, parabéns. A Marina comentou que de ação são 20%. Ação são 20%? De terror são 10%. Então, vou colocar ação AC aqui, 10 centésimos. Opa, já até coloquei a resposta aqui, me perdoa, tá? 10 sobre 50, multiplicando de novo por 2, sempre por 2 aqui no caso, que como o denominador é o mesmo, vai ser sempre por 2. Então, serão 20 centésimos, 20%. Boa, ela acertou. E o terror, nós temos 5 50avos. Se eu multiplicar por 2 aqui, temos 10 centésimos, 10 por 100. Muito bom. Isaac, eu tenho uma estratégia diferente. Eu gostaria de, que eu geralmente uso, gostaria de perguntar se eu estou certo nessa estratégia. Pode falar. Bom, são um total de 50 alunos, né? Se são um total de 50 alunos corresponde a 100%. E aí eu já pensei numa proporção. Se 50 alunos corresponde a 100%, cada aluno corresponde a 2%. E aí, novamente, eu iria lá para a tabela, para o exercício. Se cada aluno corresponde a 2%, 35 alunos, 35 vezes 2, 70%. E depois em ação, 10 alunos, cada um valendo 2%, 20%. E de terror, 5, cada um valendo 2%, 5 vezes 2, 10%. É um cálculo mental que eu utilizo na resolução desses cálculos. Tá certo? Tá certíssimo, professor Rafael. Inclusive, o que você falou será mais ou menos isso. Se são 50 alunos, cada aluno, ou seja, um aluno, quanto que será? Se eu dividir 50 por 50, eu tenho 1 como resposta. Aí lembra, o que eu faço, a equivalência, se eu aumento tantas vezes, eu tenho que aumentar tudo. Se eu diminuo tantas vezes, eu tenho que diminuir tudo. Então, se aqui eu dividir por 50, aqui, ou no caso aqui, você falou 100, né? Isso. Aqui no caso, também por 50, eu tenho como resposta 2. Então, cada aluno corresponde a E aí só basta 2%. fazer a proporção, né? Aí você vê, 35 alunos. Eu acho, professor, que cada estratégia ela é válida e cabe ao estudante ele verificar qual é a que está mais adaptável para aquele momento. Por quê? Exemplo, qual que dessas duas estratégias aqui, professor Rafael, eu particularmente acho a melhor? Nessa situação que eu expliquei, eu acho essa daqui. Por quê? Nós temos aqui denominadores que são fáceis de representar na base 100. Os 50 vezes 2, né? A gente pode, se for 25, mas se o denominador for, por exemplo, 13, professor Rafael, para tornar na base 100, a um número vezes 13 que dá 100 fica um pouco mais complicado. Então, por isso que eu acho que a estratégia mais rápida, assim, mais além da que você explicou, mas uma das estratégias que eles podem utilizar é essa de tornar na forma decimal e logo em seguida representar na porcentagem. É apenas uma sugestão. Eu uso bastante no dia a dia. Às vezes eu estou num ambiente, eu quero calcular uma porcentagem, né?
E eu não tenho um papel e caneta para fazer o cálculo, ou o cálculo mental está muito difícil, eu pego uma calculadora, divido o que eu quero saber, quantos por cento que é, né? No caso, por exemplo, no filme, né, de animação era 35, divido sempre pelo total. E aí eu já olho já direto na base centesimal e já sei a resposta. Ótimo. Vamos para a atividade seguinte. Vamos lá. Professor Rafael, você sabia que quando a gente abastece com o combustível etanol, ele também tem uma certa quantidade de mistura de gasolina nele? Sim, sabia sim, Isaac. Então, a gente pegou essa atividade com algumas informações da Agência Nacional de Petróleo. Hoje, um veículo, quando ele é abastecido com etanol, a quantidade de gasolina que deve conter neste combustível, segundo a ANP, é de 25%. Então, eu tenho duas questões para vocês. Quantos mililitros, ml, de gasolina deverá conter em 1 litro de etanol para que esteja dentro dos padrões da ANP? E a segunda questão, se um veículo abastecer cerca de 15 litros de etanol, significa que terá quantos litros de gasolina para que esteja dentro dos padrões da ANP? Isaac, é importante, né? Porque se tiver uma quantidade inferior a 25%, você pode estar pegando um etanol, de certa forma, adulterado, que pode prejudicar, né, o veículo. Na verdade, eles costumam colocar uma quantidade menor de gasolina, né? Porque a gasolina é digamos assim, um produto mais caro, e além de misturar com outras coisas, né? Até com água, né? Então, professor Rafael, a gente vai dar 5 minutos para eles responderem essas duas questões. Espero que o nosso chat ele deu Ele já voltou, já. uma bugada, agora voltou? Uhum. Então, com certeza, teremos mais respostas aí. 5 minutinhos para vocês, a gente já retorna. Então, tá bom, pessoal. Bom trabalho para vocês. Vou estar acompanhando a resposta. Lembrando que são duas perguntas. No caso, a letra A e a letra B. São duas respostas para cada uma. Bom trabalho.
Olá, pessoal. Estou adorando a participação de vocês. O pessoal respondendo bastante aqui. A Heloísa falou 250 ml, a Sandra, o Marcos, o Vanderlei também, o Otávio, a Carolina, todo mundo falando 250 ml. Só que eu acho que muita gente esqueceu de responder a questão B, que no caso agora era 15 litros de etanol. Qual seria a quantidade de gasolina presente em 15 litros de etanol? Bom, o Isaac vai responder para vocês agora, ver se eles acertaram. Então vamos lá. Temos que 1 litro equivale a 1000 ml, certo? Então faremos 25% de 1000. Então temos 25% de 1000. Aí é aquela forma que a gente falou, né? Cada um verifica se vai na forma de razão. Eu farei aqui 25% é 25 dividido por 100, que dá 0,25 vezes 1000. 0,25 vezes 1000, nós temos então aqui quanto? 250 ml. É interessante ressaltar, pessoal, que se você tem algum problema com a operação de multiplicação, com numeração com vírgula, vocês procurem o professor de vocês para dar um auxílio, né, nesse tipo de cálculo. Agora, a segunda, nós temos o seguinte, são 15 litros. Então, eu vou aproveitar o que eu já tenho para determinar a quantidade de litros aqui que vão ser necessárias, que terão que conter. Rafael, se eu tenho 1 litro e vou aumentar para 15 litros, eu estou aumentando quantas vezes? 15 vezes, Isaac. Então, 15 vezes. Se 1 litro corresponde a 250 ml, então eu vou pegar 250 e fazer vezes 15. Certo? Muito bom. Então, se eu fizer 250 vezes 15, vamos fazer a conta aqui? 250 vezes 15. 0, 25, 10 com mais 2, 12, 0, 5, 2. Temos 3.750 ml, mas a pergunta está pedindo em litros, né? É isso aí. Se 1000 ml equivale a 1 litro, então se eu dividir aqui por 1000, temos que 15 litros irá corresponder a 3.750 ml. 3,75 litros. 3,75. A primeira também, né, Isaac? Litros. 250 ml é 0,25 litros. Isso, 0,25. É menos que 1 litro, quando representa Perfeito. menos que 1 litro, mas como a pergunta estava pedindo em mililitros, em ml, por isso que eu deixei 250. Então, sempre que for realizar uma atividade, prestar atenção na unidade de medida que está solicitando a resposta. Ô, Isaac. Tem muita questão antes, professor, que às vezes você vê lá, alternativa A 250, alternativa B 0,25 litros, alternativa C, aí um valor que não tem nada a ver, algum erro de repente de cálculo que eles já subestimem que você tenha feito. Aí você achou o 250, você tem que verificar, olha, ele está pedindo a resposta em mililitros ou litros? Está pedindo a resposta em metro ou centímetro? Né? A gente sempre tem que ter atenção em cima da resposta que você vai dar. Ô, Isaac, tem um pessoal compartilhando aqui um jeito de resolver através de cálculo mental. Eu costumo usar bastante. Como você queria, no caso, 25%, bom, 25% é o quê? 50% é sempre a metade. 25% é a metade da metade. E aí eu pegaria, no caso, 1000 mililitros, né? A metade de 1000 mililitros, 500 mililitros. E a metade de 500 mililitros, 250 mililitros. Seria uma alternativa certa também de resolução? Sim, professor, sim, seria sim. Quando é 25%, eu sempre faço a metade da metade. Entendeu? É aquilo que eu falei. Há valores que são mais fáceis de você realizar. Né? Aí você vai verificando, nessa situação é mais fácil para mim resolver dessa forma, ótimo. Eu acho melhor usar outra estratégia. Você escolher a estratégia que melhor você consegue, né? Então vamos só para a próxima atividade. Aí a gente conta aqui, olha, na próxima atividade, passar o slide. Eu tirei essa informação, Rafael, do IBGE, né? E
essa informação é da população do estado de São Paulo até o momento de 2020. Tem aproximadamente 51% de mulheres. Professor, eu entrei no site do IBGE e eles têm um acompanhamento em tempo real da população. E nesse gráfico aí, nesse gráfico que está demonstrando, se você tiver curiosidade, entra no site do IBGE, tem vários tipos de gráfico, e aí você vai vendo, compara a população do estado de São Paulo com a do Brasil, tem muita informação. Aí eu peguei essa que diz que 51% da população de São Paulo, segundo o IBGE, são de mulheres. O que podemos matematicamente retirar dessa informação? É engraçado, né, Isaac? Se a gente não entender bem o que significa porcentagem, a gente acaba, de certa forma, boiando em notícias que pode aparecer em revistas, em noticiários, e a gente não entende o que está acontecendo, né? Rafael, eu vou dar 1 minuto para eles responderem essa questão. Tá bom, pessoal? Lembrando que é para você escrever o que significa matematicamente a informação presente. 51% de mulheres. Matematicamente, ó, certíssimo. Bom trabalho para você, pessoal. 1 minutinho. Olá, pessoal, estou de volta. Eu acredito, olhando aqui o chat, que o pessoal não entendeu muito bem, né? A maioria está colocando 5.100 como resposta. Não entendi mais ou menos o que eles queriam dizer. Isaac, você pode compartilhar para a gente? A ideia de você entender porcentagem é o que representa. Quando a gente fala que 51% da população no estado de São Paulo, segundo o IBGE, são de mulheres, 51... o Gabriel, ele falou aqui agora, ele falou que tem mais mulheres. Tem mais mulheres, primeiro, né? Mais de 50%, mais da metade. Outra informação que nós podemos tirar é a seguinte, 51 centésimos, né? Significa que a cada 100 habitantes, 51, segundo o IBGE, são mulheres, ok? Ok. Tudo bem? Você sabe que eu acho que eles colocaram 51 e depois o 00? Eu acho que eles não colocaram a barrinha do teclado do celular de vocês, tá? Quando você for representar, usa a barra, que a gente entende como uma divisão. Tá ok. Gente, a gente tem mais uma atividade aqui, que agora é uma questão que vocês têm que analisar direitinho, viu? Essa atividade diz que Maria gastou 80% dos R$150 que tinha em uma blusinha. Ela foi lá, comprou uma blusinha e ela tinha um dinheirinho dela, gastou 80% desse dinheiro, que são R$150. Já Carlos gastou 90% dos R$130 que possuía em uma bermuda. Então, Carlos também tinha lá um dinheirinho, né? Pegou, só que o valor da bermuda consumiu 90% do dinheiro que ele tinha. Rafael, a pergunta é qual a roupa foi mais cara? A blusinha da Maria ou a bermuda do Carlos? Eu vou dar 3 minutos para eles resolverem, aí a gente volta daqui a pouco então. Eu vou estar acompanhando aqui o chat com vocês. É isso aí.
Olá, pessoal, estamos de volta. Muitas respostas no chat. A maioria está falando Maria, mas tem aluno falando Carlos também. Um aluno apresentou uma justificativa. Falou que era Maria, porque Maria tinha mais dinheiro. Bom, Isaac, vamos ver quem acertou? Primeiramente, na porcentagem a gente tem que tomar cuidado. Se você, de repente, verificou 90%, é maior que 80%, já errou. Por quê? Porque, aliás, não vou nem dizer que errou, mas você não pode ir pela porcentagem só. Na verdade, ele foi pelo dinheiro. Foi Falou pelo porque dinheiro, Maria né? tinha mais do que Carlos. E também pode ter algum aluno que falou assim, o Carlos gastou 90%, 90% é mais do que 80%. É bom fazer os cálculos, Vamos né? fazer os cálculos. Então, 80% de 150, se eu pego 80%, 80 dividido por 100, dá 0,8, certo? Perfeito. Vezes 150, eu tenho 0,8 vezes 150. Quanto que vai dar aqui, professor Rafael? Vai dar 8 vezes 5 dá 40, 120. 120 reais, perfeito. Então aqui ele gastou 120 reais. Se ele tinha 150, desses 150, 80%, 120 reais. Um quinto a menos. Um quinto a menos. Agora aqui, no caso do Carlos, ele gastou 90%, então 90%, 90 por 100, que dá 0,9, ok? 0,9 vezes 130, eu terei aqui 27, 11, 117. Um décimo a menos. Ou seja, 117 reais. Então, quem no caso, qual que foi a peça mais cara? Da Maria, acho que Da Maria. a maioria acertou. Ótimo. Então é sempre bom vocês estarem realizando esses cálculos de acordo com a estratégia que vocês definirem melhor. Para a aula de amanhã não, aula de sexta, né, professor? Sim. A gente vai trabalhar a probabilidade, vai usar bastante porcentagem. Numas aulas futuras, trabalharemos com assuntos que envolvem porcentagem também. Então é sempre bom treinar. Porcentagem está direto no nosso cotidiano, né, Isaac? É importantíssimo. Acho que é interessante a gente aprender nem mais para a escola, mas para a vida. Sim. Então, pessoal, acho que a gente encerra por aqui. Gostaria de agradecer a presença do meu amigo Rafael. Muito obrigado, Isaac. O pessoal está elogiando a aula, falou que aprendeu bastante. Ótimo. Então, gente, um ótimo dia a todos, um abraço e até a próxima videoaula, tudo bem? Tchau, tchau, pessoal. Bem-vindo todos e todas estudantes. Hoje nós vamos iniciar a nossa aula aqui no Centro de Mídia, transmitido pela TV Cultura, e no aplicativo do Centro de Mídias e nas redes sociais. Hoje nós teremos a presença da professora Janaína. Ela estará ministrando a nossa aula. Meu nome é Priscila, eu sou a mediadora da aula de vocês. Ok? Olá, professora Priscila. Olá, alunos do 7º ano. Alunos e alunas do 7º ano. Eu sou a professora Janaína Jardim, essa é uma aula de História. Hoje, o nosso tema é Renascimento e Humanismo. O objetivo da nossa aula hoje é desvendar, na realidade, hoje nós vamos relembrar as aulas passadas, onde vocês viram o significado do termo modernidade. Nessa época, nesse período histórico que nós chamamos de modernidade, foram criadas várias tecnologias e inventos que, até hoje, influenciam na nossa vida, e influenciaram muito na vida das pessoas daquela época. Eu vou deixar uma pergunta para vocês e deixar alguns segundinhos para que vocês possam pensar sobre esse tema. Quais mudanças a modernidade trouxe? Vou deixar na tela alguns segundos e esperar a interação de vocês.
Professora Janaína, tivemos algumas interações no chat, mas a grande pergunta que eles não conseguiram responder é quais mudanças a modernidade trouxe? Você conseguiria responder isso para nós, professora Janaína? Sim. Bom, a modernidade ela trouxe algumas mudanças em relação às mentalidades, aos comportamentos, em relação à forma como as pessoas interagiam socialmente, politicamente e economicamente também. Algumas pessoas no chat responderam: a tecnologia trouxe o celular, a internet. Muito bem. A tecnologia trouxe o celular, a internet. A tecnologia está possibilitando que hoje nós tenhamos essa aula, essa interação, né? Essa aula presencial com interação tecnológica, ao vivo. Eu vou aproveitar e, através da nossa atitude historiadora, vou colocar umas obras de arte, vou colocar a primeira obra de arte, e, através da observação dessa obra de arte, nós vamos perceber o que mudou entre a Idade Média e a Idade Moderna. Essa é uma atividade de observação de atitude historiadora, então, para os alunos? Exatamente. Então, a gente vai deixar quanto tempo para os alunos fazerem essa atividade, professora Janaína? Vamos deixar 1 minuto na tela. 1 minuto a imagem parada na tela, para vocês observarem. Vocês observarem todos os detalhes da imagem, quem é essa pessoa que aparece na imagem, o que elas estão fazendo, como elas estão vestidas, quais são as cores, o formato dessa imagem, para vocês estarem analisando e respondendo a atividade que a professora Janaína vai passar. 1 minutinho parado, por favor. Alunos queridos, vocês responderam. Aparecem na imagem Jesus, roupas longas, o rei, senhor feudal, cristianismo. São essas imagens que eles escreveram que aparece nessa imagem. Qual que é isso que aparece, professora Janaína? Bom, muito bem, quem respondeu, né, que trata-se de uma obra de arte da Idade Média, ou uma obra de arte que remete à doutrina cristã, respondeu muito bem, correto. Essa obra, ela data do século XII, é de autoria desconhecida. Essa obra ela ficava num altar de uma igreja lá na Catalunha, na Espanha. E hoje ela faz parte do acervo do Museu de Arte da Catalunha. Essa obra ela demonstra algumas características específicas das obras desculpe, essa obra de arte ela vai demonstrar algumas características específicas dos artistas da Idade Média. Vocês podem observar que a figura central ela é maior em relação às demais. E essa figura central ela tem assim uma auréola, uma cruz, e logo nos remete a uma produção artística religiosa, cristã, muito bem. Tem um outro detalhe. Essa obra ela está com efeito bidimensional. Ela tem altura e ela tem largura, mas nós não percebemos a profundidade. Nas obras de artes da Idade Média, o mais importante era a mensagem a ser transmitida, e a mensagem era da doutrina cristã. Alguém conseguiu responder quem é o personagem central, Priscila? Eles escreveram Jesus, o rei, o senhor feudal. Muito bem. Na realidade, sim, essa imagem ela representa Cristo, ao lado, os 12 apóstolos. Percebam que essa imagem ela está passando uma mensagem cristã, uma imagem de fé, representado através aí de Cristo como a figura maior.
O mais importante também é que apenas nas obras de arte do período medieval, as imagens relacionadas à igreja, elas têm sempre um tamanho maior, uma proporção maior em relação aos demais personagens. Muito bem, professora Janaína. Agora a gente tem uma outra atividade aqui de 2 minutinhos. Você gostaria de ler? Sim. Apenas olhando para essa obra de arte, é possível adivinhar em qual local e período histórico ela foi criada? Quem são os indivíduos representados na imagem? Vocês têm 2 minutinhos para responder isso no chat. Algumas coisas a gente já respondeu agora com a explicação. Quem prestou atenção vai conseguir responder facilmente no chat agora, tá bom? 2 minutinhos para vocês responderem no chat. Aguardando a resposta de vocês, meninos. Obrigada, alunos, pela interação no chat. Muitas pessoas conseguiram responder para nós que é o período da Idade Média, época cristã, época de Cristo. É isso que é a primeira resposta, professora Janaína? Perfeito. Retrata uma obra de arte do período cristão, da Idade Média. É muito importante ressaltar que as obras de arte da Idade Média, elas têm uma técnica bastante simples. Lembrando, ela é bidimensional, ela tem altura, ela tem largura, mas não tem profundidade. O mais importante aqui é demonstrar a mensagem da doutrina cristã. Essa mensagem ela está relacionada à visão de mundo do clero e da nobreza. Então, é uma obra de arte que é validada pelo clero e pela nobreza. Os personagens envolvidos na imagem, eles responderam Cristo, apóstolos, Jesus, senhor feudal. Quem respondeu senhor feudal está certo? Não. Essa obra realmente ela retrata Jesus, né, e seus 12 apóstolos. Nós vamos pensar essa obra de arte agora através de outras questões que eu vou colocar no chat. Tá bem? Vamos avaliar novamente essa obra de arte, mas agora através de outras questões. Vocês têm 3 minutos para responder essas questões. Quem quiser pode tirar uma foto da tela que vocês estão vendo na casa de vocês, das questões, para vocês responderem com mais calma depois, estudarem essas questões. São 4 questões, ela vai ficar por 3 minutos na tela para vocês pensarem da mesma imagem, ok? A gente aguarda a resposta de vocês no chat. Interajam.
Obrigado, alunos e estudantes, pela interação no chat. A gente teve algumas respostas, professora Janaína. A primeira atividade, ela pergunta se existe algum cenário, alguma profundidade, se é dimensional. Responderam, tem cenário. Está correto? Sim, está correto. O cenário ele é um altar e ele é representado com efeito bidimensional, largura e altura. Ele não tem um efeito de profundidade, que nós chamamos de efeito de tridimensionalidade. Também responderam no chat que as roupas longas e representação da igreja, muito forte na imagem. Perfeitamente. Ao redor dos personagens, nós temos alguns ícones que nos remetem a uma obra de arte cristã. Por exemplo, a cruz, a auréola, esse tecido que está nesse retratado nessa obra, ele não é um tecido que está retratado de forma realista, é um altar. Realmente é um altar. A terceira pergunta seria sobre a figura humana, como ela está sendo representada, se ela é uma questão realista, se não é. No chat, eles escreveram muito que as roupas são longas e que é Jesus Cristo. Está correto ou tem algum outro significado? Então, realmente, a figura central é Cristo e ao seu lado estão os 12 apóstolos. A figura humana, ela não é descrita, né? Ela não é representada a partir de uma perspectiva realista. Vocês podem perceber que a própria técnica ela é bastante simples. Ela não é uma técnica realista ainda. Nós estamos observando e analisando uma obra de arte da Idade Média. Ainda não é uma obra de arte renascentista, onde eles empregam técnicas realistas e a tridimensionalidade. Então, nesse momento, essa obra que vocês analisaram, sim, ela é bidimensional, ela não retrata as pessoas de forma realista e os objetos remetem a uma obra de arte com fundo aí cristão, com o objetivo de passar uma mensagem cristã. Então, a quarta pergunta, que fala sobre a técnica do artista, é uma técnica mais simples, um jogo de luz mais simples? É isso que você quer dizer, professora Janaína? Perfeitamente. Então, na alternativa D, essa técnica de perspectiva, uso de ponto de fuga, por exemplo, é uma técnica muito utilizada nas artes renascentistas. Os artistas renascentistas, eles utilizam esse tipo de técnica, que é o ponto de fuga, que é a tridimensionalidade. O que é o efeito tridimensional? Ele te dá um efeito de altura, largura e profundidade, da sensação de volume. As obras elas ficam com mais leveza, da intenção de volume, os cenários ficam maiores, e você começa a perceber que na arte renascentista, o ser humano ele já é retratado de uma forma muito mais realista. As características do homem natural ele já aparece representada nas obras de arte do Renascimento. E logo mais nós vamos saber por quê. Então, quer dizer que nessa obra de arte da Idade Média, né, ela não apresenta figuras realistas e apresenta, na verdade, um estereótipo de ser humano. É isso? Isso, exatamente. Frisando, né, que a obra de arte da Idade Média ela é muito pautada na mensagem da Igreja Católica, que é a instituição que domina a Idade Média. Já no Renascimento, nós temos aí a obra de arte mais elaborada, técnicas de profundidade, e essas obras elas são mais realistas, elas representam o homem, porque a partir do Renascimento, o homem ele passa a ser a medida de todas as coisas. Na Idade Média, Deus e a Igreja é a medida para tudo, para a arte, para a economia, para todas as relações. No período do Renascimento, na Idade Moderna, o homem ele passa a ser a medida de todas as coisas. Então, ele passa a ser representado com as suas características mais reais. Mesmo ele sendo as obras de arte também no Renascimento, tinham presença da religião católica, Sim. do cristianismo. Isso. Perfeitamente. Não houve, entre os artistas da Idade Média e os artistas da Idade Moderna, não houve uma ruptura com a Igreja Católica. Isso não aconteceu. Inclusive, a Igreja Católica era a que mais encomendava obras de arte. Ela financiou muito, né? Financiou. Ela era uma grande mecenas da obra das artes. Nós temos aí a Capela Sistina. Temos várias obras de artes que foram encomendadas por papas.
Então, qual que era a próxima atividade que você tem? É uma análise da mensagem que essa obra que você pediu para eles analisarem, as técnicas agora está passando, é isso? Exatamente. A próxima interação, ela ainda é sobre a obra de arte anterior. Então, eu vou pedir para que vocês analisem algumas mensagens, e qual instituição, qual grupo social que estava mais de acordo com essa obra. E, a partir desse exemplo, você vai pontuar uma característica da arte medieval com relação aos temas e às técnicas. Vou deixar 2 minutos para vocês interagirem e aguardo. Tivemos muitas interações, professora Janaína, aqui no chat. A principal mensagem que eles escreveram foi religiosidade, fé, cristianismo, paz, amor, Jesus. Essa é a mensagem principal dessa imagem? Sim. A principal mensagem que o artista quis passar com essa mensagem é uma mensagem da doutrina cristã. Afinal de contas, é uma obra de arte do período da Idade Média, onde a igreja ela é a instituição mais poderosa. O grupo social que provavelmente seriam os maiores interessados nessa produção artística é a nobreza e o clero. Então, algum aluno respondeu assim, professora Priscila? Não, eles responderam muito a coisa da religião. Da religiosidade. Eles focaram muito na parte religiosa da imagem. Ok, realmente está bem claro mesmo que é uma obra de arte. A mensagem cristã, que é uma obra de arte aí do período da Idade Média. Agora, também tem a questão das características da arte medieval. Então, frisando, na arte medieval, a mensagem mais importante, que é a mensagem da fé cristã. Nós temos também a figura central, que é a figura relacionada ao divino, numa proporção maior em relação às figuras que representam o homem. Está bem? Isso tudo para representar a importância da pessoa, né? Exatamente. Vamos passar para a próxima atividade, professora Janaína? Agora nós vamos fazer essa investigação, né, usar essa observação em uma figura, em uma obra de arte muito conhecida, que é a Última Ceia de Leonardo da Vinci. Essa já é uma obra de arte do período renascentista. Então, Leonardo da Vinci é um artista renascentista e ele pintou essa obra, desculpa, gente. Ele pintou essa obra, que é a Última Ceia. Percebam que essa obra de arte, ela também tem um tema religioso. Ela também foi encomendada, né, com essa temática religiosa. Porém,
As técnicas aqui já são diferentes. Eu vou deixar vocês 1 minuto observando essa imagem e quero que vocês percebam qual a técnica, qual a diferença da técnica em relação à primeira obra e à segunda obra. 1 minuto na tela. Muitos alunos responderam que fala sobre o realismo, retrata com uma profundidade, uma técnica especial. Perfeitamente, é isso mesmo. Então, essa obra de arte, ela ainda tem uma temática religiosa, porém, a técnica, que é importante ressaltar, ela tem profundidade, percebam? É uma obra de arte tridimensional. Ela tem altura, ela tem largura e profundidade. Então, a diferença entre os artistas do período da Idade Média e os artistas renascentistas da Idade Moderna é exatamente a técnica. O tema ele permanece a religiosidade, mas a técnica da Idade Média ela era uma técnica mais simples, que se preocupava com a informação a ser transmitida. A técnica dos artistas do Renascimento, ela já é mais elaborada, ela é tridimensional. E percebam também que a figura de Jesus está na mesma proporção, ela está na mesma proporção em relação aos humanos. Então, na obra renascentista, nós temos o humano e o sagrado retratados na mesma proporção. Eles também falaram muito que é realista essa obra. Perfeitamente. Como no Renascimento o homem ele já é uma medida para todas as coisas, o homem ele passa a ser retratado de uma forma mais realista. E o importante dessa obra também é ressaltar sempre as proporções. Sim. Eles pensaram muito nos detalhes, né? Perfeitamente. Nem os alunos falaram, eles pensaram muito nos detalhes quando construíram essa obra. Sim, muitos detalhes, né? Ponto de fuga, luz. O quadro, ele tem até uma leveza nessa obra, ela tem uma leveza assim, nos movimentos. Temos uma interação aqui a partir dessa obra de arte, a gente vai analisar com outras questões. Na verdade, a gente vai utilizar as mesmas perguntas da primeira obra, mas para analisar agora essa obra renascentista. A gente pede para vocês tirarem uma foto, para vocês fazerem um estudo em casa, com calma, depois, e assistirem novamente a nossa aula quando reprisar. A gente vai deixar 2 minutinhos, vocês parados, para analisar e responder no chat. A gente aguarda as respostas, ok? Obrigada, vamos aguardar as suas respostas.
Obrigada pela interação, alunos e estudantes no nosso chat. Nós tivemos algumas respostas interessantes, professora Janaína. Uma das respostas que eu achei muito interessante é figura religiosa, Messias, Judas, indivíduo. São essas respostas que você esperava, professora Janaína? Não, né? Mas, assim, realmente são figuras religiosas. Nós já conhecemos essa obra de arte, ela é muito famosa. Alguns pais até têm essa obra de arte aí nas suas casas. Ela tem muitos ceia, livros didáticos, muitos livros materiais. didáticos. Ela é muito conhecida, né? Na realidade, trata-se da última ceia, Jesus e seus apóstolos. O importante a analisar nessa obra é isto. A técnica empregada pelo Renascimento, pelos artistas renascentistas, ela é mais elaborada, ela é tridimensional. Vocês perceberam que Jesus ele não está representado com uma proporção muito maior em relação aos humanos? Ele está representado da mesma forma. Esse assunto, na verdade, ele não se encerra, né? Ele tem uma série de possibilidades a serem trabalhadas que a gente vai trabalhar nas próximas aulas também. É importante pensar que existe uma diferença entre o pensamento da Idade Média e o pensamento da Idade Moderna. A Idade Média, nós temos o pensamento teocentrista. Eu vou explicar para vocês o que é o pensamento teocentrista. Teocentrismo é Deus como centro do universo. Ele é a medida para todas as coisas. Então, na Idade Média, Deus ele é a medida de tudo, porque a Igreja Católica era a instituição dominante. E temos também o antropocentrismo. Antropocentrismo significa o homem como medida das coisas. O homem é o centro do universo. Na Idade Moderna, no Renascimento, o homem ele passa a ser mais valorizado. A sua criatividade, a sua produção, ela passa a ser mais valorizada. O homem ele começa a ter mais espaço para pensar, para criar, e isso ele é mais valorizado em relação até à criação divina. Então, nós temos Idade Média, onde o pensamento ele é totalmente voltado para a religião, e, na Idade Moderna, no Renascimento, o pensamento mais voltado para o homem. Lembrando que não existe uma ruptura entre os renascentistas e a Igreja Católica e a nobreza. Então, essas pinturas que você trouxe essa imagem, né? A igreja no centro e depois o homem no centro. Exatamente. Essas duas imagens que você trouxe foi para isso. Eu queria só que você fizesse agora, professora Janaína, um fechamento da nossa aula. Você poderia só fazer um fechamento, uma conclusão da nossa aula para os nossos alunos? Está bem. Então, essa aula ela foi referente à análise e observação de obras de arte da Idade Média e da Idade Moderna. É importante vocês observarem bem assim, o que mudou em relação às técnicas, às mentalidades entre uma obra e outra. Nas próximas aulas, nós vamos trabalhar mais Humanismo e Renascimento, e aguardo vocês, espero que tenham compreendido. Qualquer dúvida, vocês podem interagir pelo chat, conversar conosco e conversem com os seus professores. Muito obrigada pela atenção de vocês. Obrigada, professora Janaína, pela excelente aula de História. Eu que agradeço. Obrigada, alunos. Ótimo dia. Bom dia, como que vocês estão? Essa aula a gente vai olhar um pouco para algumas leituras, porque a aula é sobre sala de leitura. Eu vou apresentar a professora que vai conduzir essa aula. Meu nome é Isis e a professora que vai conduzir a aula é a professora Cláudia. Olá, como vão vocês? Espero que estejam todos bem. Um ótimo dia para nós. Eu sou a professora Cláudia Corá, de Matemática e Física, porém, atualmente estou na sala de leitura, já há 4 anos, da Escola Estadual Professor Gilberto de Carvalho, da diretoria de Suzano. Um beijo para a minha equipe. Vou apresentar para vocês o nosso mascote, que é o antenado. O antenado ele é feito de sucata. Depois, no final, eu vou explicar para vocês mais sobre ele, tá? E a nossa Isis, que está aqui para mediar também o chat de vocês, ok? Então, assim, ó, para a gente iniciar, como é uma aula de leitura, o que vem à mente logo para nós é a imagem de um livro. Porém, hoje a nossa aula é diferente, mas eu quero contar uma historinha para vocês. E depois vou querer que vocês busquem lá no Google para assistir essa aula, que é muito legalzinho. Eu acho que não vai nem 1 minuto. Mas olha só.
é do Cebolinha, e o Cebolinha, ele quer ler um livro. E para ele ler esse livro, ele tenta achar um ambiente adequado. Então, dentro da casa dele, ele vai tentar ler o livro lá no quarto, mas a mãe dele vem fazer faxina, e aí começa a enceradeira, aquela barulheira, ele, ai, aqui não dá. E ele vai para um outro cômodo, a sala. Quando ele chega lá, o pai dele está assistindo um jogo, e é bem na hora do gol, e começa a gritar. E aí ele sai correndo dali, porque também não deu certo. Vai para o quintal, tem os animais, ele não está conseguindo achar um lugar. Porém, ele acha um morro mais distante, senta no morro para ler esse livro. O que acontece? Trovoada. Cai uma tempestade e aí ele tem que sair correndo. Ele encontra o quê? Uma caverna. Entrou nessa caverna, ele já acha um cantinho mais reservado, quentinho, fofinho. Ele estava encostado em quem? Num urso. Aí ele sai correndo. Gente, não está dando para ele fazer essa leitura. Mas ele sai correndo e no final ele acaba achando um lugar. Mas depois, quando vocês colocarem lá no Google, leitura difícil, já cai direto nessa historinha, que não leva nem um minutinho, tá bom? Mas qual é a ideia dessa historinha? A ideia dessa historinha é para quê? Para que a gente possa buscar informações na leitura dela. E tem duas que eu quero enfatizar aqui para vocês. A primeira é que, quando ele está buscando um lugar para ler, nós estamos vendo que ele precisa de silêncio. Para quê? Para ele focar, para ele concentrar nessa leitura. Então, esse é o primeiro ponto. E tem o segundo, que é uma leitura um pouquinho mais focada nessa historinha, que de tudo que eu contei para vocês, que ele vai num lugar, depois ele vai para outro lugar, e ele não consegue achar um lugar adequado. Até o final que ele encontra, é para dizer que ele não desistiu da leitura. Ele não desistiu da leitura. E é isso que eu quero de vocês. Hoje, foco para a gente aprender um pouquinho mais, porque a nossa leitura vai ser diferenciada. É a leitura de gráfico. Então, só que nós não vamos trabalhar com esse gráfico. Nós iremos trabalhar um outro gráfico, onde eu vou ler todinho junto com você. Não se preocupe. Vamos lá? Tá aí para vocês. Esse gráfico, a gente inicia fazendo uma leitura, porque ele tem bastante informação, do título. Olha lá. Resultado da fábrica de sorvete que fria de janeiro a julho. Nessa pequena informação do título, nós já temos que é uma fábrica, está falando do resultado dessa fábrica, então isso deve ter valores, né? Para ver como está funcionando essa venda de sorvetes, janeiro a julho. E aí faltou até um R cifrão, tá, gente? Porque é a moeda do Brasil. É a moeda do Brasil. Ela é o real, né? Então, nós vamos trabalhar com esses valores, para a gente saber dessa empresa qual foi o resultado. Voltando para o gráfico, vamos lá fazer mais uma análise. Eu estou vendo aí um eixo, uma linha horizontal, que separa as barras de cima com as barras de baixo. As barras de cima, elas estão representando os valores positivos, pois elas estão acima do zero. E as barras de baixo, ela está nos apresentando os números negativos, que são os prejuízos. Ok? Nós, como estamos falando, no caso dos valores, então, subentende-se que as barras que estão acima com valor positivo é o valor de lucro desta empresa. As barras que estão abaixo é o valor negativo, então é o prejuízo desta empresa. Acredito que só faltou mais um item nesse gráfico para a gente terminar essa primeira leitura, que é sobre que tipo de gráfico é esse. Nós estávamos falando que as barras estão para cima, que as barras estão para baixo. Isso aí, o gráfico do tipo barras. Ok?
Então, assim, ó, agora que a gente já fez a primeira leitura, nós poderemos tirar daqui várias informações, várias questões. E eu vou começar com a primeira, mas não se preocupe, vou ler com vocês e ainda vou dar um tempinho para a resposta. Vamos lá. Lendo os resultados, observa-se que o lucro está representado no gráfico pelas barras que estão acima da linha horizontal, em que está indicado o 0. Então, a fábrica obteve maior lucro em qual mês? Em qual mês foi o maior lucro? Tempo para vocês. E aí, como você se saiu nessa primeira questão? Vou saber aqui com a nossa mediadora Isis. E aí, Isis? Professora Cláudia, eu estou verificando algumas respostas aqui. A maior parte das respostas foram dadas em janeiro. É essa a resposta que você esperava dos estudantes? Olha, eu tenho aqui o antenado e tenho você aí em casa antenado também, né? E com certeza, quando nós verificamos na leitura de gráfico a barra maior, o número positivo, ela te apresenta o mês de janeiro. Legal quem respondeu, né? O maior lucro ser em janeiro. Quem não respondeu janeiro não tem problema. Depois volta à atividade, relê com calma em casa. Acho que é ideal para eles, Sim, né? ideal, com certeza. Isso não tem problema. Não tem problema. Podemos ir para a próxima? Pode sim. Então, vamos fazer o seguinte, gente. Nós vamos para a segunda questão. Existem várias, mas não se preocupe, eu não vou passar várias, apenas 4. Vamos para a segunda questão. De acordo com os dados organizados, o prejuízo está representado no gráfico pelas barras abaixo da linha que está indicado 0. Então, a Quifria obteve maior prejuízo em qual mês? Em qual mês a Quifria teve maior prejuízo? Tempo para vocês me responderem aqui no chat. Antenado.
Olá. E aí, vocês estão saindo bem, hein? Pelo que a Isis tem me dito aqui, todo mundo está participando e é isso que a gente quer, a sua participação, tá? Porque é assim que a gente aprende, assim que a gente vê as diferentes leituras que existem, tá bom? Vamos ver como foi as respostas? Cláudia, a maior parte das respostas deu julho, maioria. Alguns estudantes trouxeram maio. Aí você pode até explicar para eles por que alguns consideraram maio, mas a maioria está julho. É a resposta que você esperava para essa leitura de gráfico? Vamos lá. Olha, quem respondeu maio é porque provavelmente já viu uma caída ali e aí já respondeu. Mas se você seguir um pouquinho mais o gráfico, você já observa que julho caiu bem mais. Por que será, hein? Tá frio, ninguém quer chupar sorvete? Muito bom. Mas a gente vai continuar. Hoje eu quero forçar vocês a ler o gráfico, Cláudia, ok? Alguns estudantes estão perguntando aqui a aula, só relembrar qual aula que tem vários falando isso, que é a aula de sala de leitura. Isso, legal. E o projeto, né? Tá, então vamos lá. Olha, pode ser que esteja acontecendo que entrou um pouquinho depois, mas assim, eu sou professora de matemática e física, porém, eu estou na sala de leitura. E hoje eu trouxe a leitura de gráfico, que é uma leitura diferenciada, uma leitura de imagem, né? Então, nós estamos nessas questões aí, mas a aula é de leitura, ok? Bom, vou dar continuidade. Terceira questão, aí para você, tá quase acabando, mas vamos lá. Olha, na terceira questão, eu quero que vocês saibam que ela é um pouquinho mais foco na leitura, porque está aumentando o grau de dificuldade, ok? Então, vamos lá. Ó, ao final dos 7 meses, que é de janeiro a julho, a que fria obteve lucro ou prejuízo? Nessa questão, eu vou dar um tempinho a mais para você fazer, puxar a continha aí, de lucro e de prejuízo, ok? Então, vamos lá.
Estamos de volta. Espero que tenha tido tempo para fazer uma continha, não é verdade? Porque essa questão, ela exigiu um pouquinho que você conte os lucros, depois você conte os prejuízos, e aí depois para você ter o resultado aí, né, dessa questão. Mas eu quero que vocês fiquem tranquilos, porque aqui a gente está sendo, durante a aula, né, vai fazendo aquela conta um pouquinho mais rápido, mas depois, em casa, como a Isis já disse, vocês podem estar refazendo para tirar qualquer mais dúvida, tá bom? Então vamos lá? Eu quero saber a resposta dessa questão. Isis? A maioria das respostas que os estudantes trouxeram é lucro, mas alguns trouxeram também prejuízo. Aí eu acho que no momento que você for demonstrar, deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Isso mesmo, a maior parte é lucro, tá certo? Ok. Então, eu quero fazer essa continha junto com vocês, porque eu tentei utilizar valores redondos para que fosse mais simplificado a nossa conta, porque o objetivo é ler, né? Não fazer continha, tá bom? Então, vamos lá. Janeiro, deixa eu até pegar minha lista aqui, peraí. Ó, janeiro nós tivemos 15 mil de lucro positivo. Fevereiro, 10 mil, totalizando aí 25 mil. Março, mais 7.500. Então, agora eu já tenho 25 com 5, 32.500. 32.500 e abril, mais 5 mil. Então, o lucro de 37.500. Deixa aí no cantinho. Vamos somar os prejuízos? Olha, prejuízo está valor negativo, mas nós temos que somar para ver tanto negativo que é isso, não é verdade? Então, vamos lá. Maio, 5 mil negativo. Junho, 7.500 negativo, totalizando 12.500. E teve ainda julho, mais 10 mil negativo. Então, a gente obtém 22.500. Colocando na balança, 37.500, 22.500, a resposta correta, ó, antenado, hein? É lucro. É lucro. Muito bem, quem respondeu lucro. Vamos aqui continuar a nossa leitura para a última questão da primeira parte da nossa aula de leitura de gráfico. Quarta questão. Como você explicaria agora a grande queda nas vendas do sorvete nos meses em que a fábrica obteve prejuízo? O que aconteceu? Janeiro lá em cima, vem diminuindo, diminuindo e chegamos ao prejuízo. O que aconteceu com essa queda? Tempo para você.
E aí, estamos de volta. Quero muito saber, essa já é uma questão assim mais reflexiva, né? Então eu quero muito saber como foi que vocês observaram essa queda na venda da fábrica de sorvete. Isis, como estamos? Muitos estudantes colocaram frio, inverno. Na verdade, os meses foram ficando mais frios. Eram os meses mais frios. Teve alguns que apareceu quarentena também. Acho que por causa dessa nossa situação, apareceu quarentena também. Inverno vende menos sorvete. Concordo com eles. Inverno vende menos sorvete. A quarentena, será que também tem esse impacto? Assunto importante, não? A gente precisa verificar isso. Sim. Mas pelo gráfico, levando nas condições a leitura do gráfico, acredito que os estudantes tenham tido o tiro certeiro. Por que eles que têm mais prejuízo? Por causa do inverno, dos meses mais frios. E hoje, nesse contexto nosso triste, quarentena. Né? Quarentena, é verdade. Olha, pessoal, estou gostando muito. As respostas estão sendo sempre a que a gente espera mesmo, né? Vocês estão antenados, igual o nosso mascote. Nosso mascote, vou mostrar isso para vocês. Olha só, com certeza houve a diminuição devido à queda de temperatura, o inverno. Com certeza todo mundo está dentro daquilo que eu esperava. Mas nós não podemos esquecer que as pessoas chupam sorvete no inverno também. Ela apenas diminui, né? Tem queda, tá bom? Muito boa resposta. Olha, pessoal, eu tenho aqui uma informação para vocês que eu não podia deixar de falar, que é uma relação muito legal que acontece entre o gráfico e a tabela. Então, eu quero fazer aqui com vocês rapidinho esse gráfico nosso em forma de tabela. Como ele ficaria? Olha lá, no caso aqui eu fiz uma tabela com colunas. Então, primeiramente o título do nosso gráfico, depois a coluna dos meses, né? Então, coluna do mês. A coluna do lucro, então tá todos os lucros positivos. E a coluna do prejuízo. Inclusive, coloquei em vermelho, valor negativo, que foi o prejuízo. Ainda numa tabela, nós podemos puxar o total de lucro, de prejuízo, e ainda obter o resultado, se foi lucro, se foi prejuízo e de quanto. Na verdade, eu nem precisava estar falando sobre a tabela, mas é muito importante a gente não esquecer que todo gráfico se transforma em tabela. Eu poderia até ter pedido para vocês, transforme o gráfico em tabela, mas esse não é o objetivo da nossa aula. O objetivo da nossa aula é a leitura diferenciada, a leitura de gráfico, a leitura matemática. No início, eu comentei sobre a historinha, onde mostra que precisa ter foco e concentração na leitura, e principalmente não desistir dela. Então, agora é isso que eu quero de você, porque nós vamos para a nossa segunda parte da aula. E nessa segunda parte, vocês não terão que responder, vocês terão que trazer a opinião, a reflexão sobre o assunto que eu vou tratar com vocês, ok? Esse assunto é um assunto difícil, uma fase que estamos enfrentando triste, que é o distanciamento social. E para o distanciamento social, eu quero trabalhar com vocês um gráfico diferente, um gráfico do tipo de pizza. Coloque o gráfico aí. Está aí para vocês. Olha só, esse gráfico, um círculo, todo preenchido de verde, cor da natureza, que remete à saúde. Então, 100% porque ele está todo preenchido. E eu quero considerar 100% do quê? 100% da população do estado de São Paulo, se todos estivessem em casa. Gente, seria muito legal isso. Por quê? Porque garantiria que esse vírus não pegasse ninguém. No entanto, nós sabemos que isso não é possível, porque nós precisamos dos profissionais essenciais para suprir as necessidades da população.
Então, nesse caso, o Ministério da Saúde, ele recomenda que o ideal seria 70% das pessoas em casa. Então, esse gráfico de pizza que está 100%, eu quero transformá-lo em 70%. Mas eu vou começar com a metade. Eu quero o gráfico de 50%. Olha aí, eu tinha 100% o todo, agora eu tenho metade do gráfico, 50%. Mas 50% não é o ideal ainda. Nós precisamos um pouquinho mais desse gráfico, porque o ideal é quanto mesmo? 70%. Então, representação desse gráfico, 70%, está aí na tela. 70% seria o quê, pessoal? Seria o ideal, as pessoas em casa. Porém, eu quero dizer para vocês também que esse 70% está representando o quê no distanciamento social? Lucro para todos nós. Mas, infelizmente, né, nós sabemos pelas pesquisas, pelo próprio pronunciamento do nosso governador, que não é essa porcentagem que está. Ela está em aproximadamente 48%. Então, eu quero a representação desse gráfico agora. Olha lá, 48%. Coloquei até em vermelho. Por quê? Coloquei até em vermelho porque representa prejuízo. Prejuízo para todos nós. E aí, eu quero agora a sua reflexão, a sua opinião sobre esse assunto, ok? Mas enquanto isso, que a Isis vai estar ali, olhando as suas respostas no chat, eu quero falar para vocês que essa quarentena tem feito nós ficarmos em casa. Ficando em casa, nós temos os afazeres, estudar, ler um bom livro, ajudar mamãe e papai nos afazeres, brincar, mas também fazer alguma arte. E aí foi quando eu fiz o nosso robô antenado de sucata com a minha família. Daqui a pouco eu vou mostrar tudo que tem nele para vocês. Isis, e aí, como é que está o nosso chat? Só um minutinho. Vamos dar um tempinho? Como que vai ser? Eu acho que já estão subindo? Está começando, mas eu acho que seria interessante dar um tempinho para eles pensarem e trazer a opinião deles. Então, legal. Vamos dar, então, 2 minutinhos para eles? Pode ser? Então, legal. 2 minutinhos e a gente já volta a conversar.
Estamos de volta e agora eu quero saber qual foi a opinião, qual a reflexão disso. Isis? As perguntas, elas tiveram muitas opiniões. Uma delas é fique em casa. Muitos é isso muito triste, risco de sair, querer ir para a escola. Ai, que saudade. Fique em casa, pessoal. É interessante porque é isso que a gente vê, né? A gente olha as questões do fique em casa, gostaria muito de sair de casa, a escola é bacana, porque realmente a gente sente falta, né? De toda essa questão de encontrar os amigos, os professores, do ritmo da aula, é bem interessante. Só que eles não colocaram a questão se é lucro ou prejuízo. Pelas interpretações deles, é muito mais para lucro, não é, professora? Você ficar em casa, eles concordam com isso, por causa da questão do risco de sair e tudo mais. Eu entendi isso daí. Eu entendi que a reflexão está perfeita. Eles estão colocando muito fique em casa, né? Então, antenado, olha só, lucro, a gente ficar em casa 70%, o ideal. E prejuízo, não ficando em casa, 48%, ok? Então, eu gostei muito dessa reflexão de vocês. E aí eu quero dizer que eu quero aproveitar esse tempinho para a gente falar do que foi feito o nosso antenado. Isis, vem cá. Deixa eu te mostrar aqui, ó. Não, obrigada, tá bom. Tá bom aí? Tá então vamos lá, olha só. Eu usei uma banheira de neném. Essa banheira estava toda rachada, não tem como recuperá-la. Usei um relógio que estava muito perdido lá e quebrado, tal. Usei aqui, ó, lâmpadas que você está queimada, né? Então a gente utilizou. A boquinha dele e a orelha, eu peguei daqueles lenços umedecidos. Então eu fiz as orelhas. Aqui é 1 galão de água. Para fazer esse braço ficar de muque, eu achei bastante frascos de água sanitária, detergente. E aí coloquei umas luvas e coloquei uma antena, aí passou a chamar antenado. E esse cabelo aqui, acho que foi da minha irmã, ela fez uma apresentação quando era criança. E aí eu peguei porque ele ficou muito característico para esse robô. E isso eu fiz com a minha família nessa quarentena que a gente está enfrentando, tá bom? Então fique em casa, é lucro para todos nós, ok? Então agora eu quero fazer um resuminho da aula, porque a nossa aula já está acabando. E depois vir com os agradecimentos, tá bom? Vamos lá, o resumo da nossa aula. Eu não quero esquecer que no início nós falamos sobre a historinha do Cebolinha, que era para nós ter foco na leitura, concentração e também não desistir dela. Depois a gente fez a leitura de gráfico de barras, uma leitura matemática. Os valores positivos representados nesse gráfico, os valores negativos, né? E ainda a gente teve 2 tipos de gráficos, não só o de barra, mas também o de pizza. O trabalho com as porcentagens, falamos das tabelas e ainda, por último, a importância de ficar em casa. Eu quero aqui ver só se a Isis quer falar alguma coisa. Isis, não? Não, então eu vou fazer os meus agradecimentos, tá? Então assim, ó, eu quero agradecer demais você que estava em casa, enriquecendo o nosso trabalho, né? É a fase difícil? Saudade da escola, que falaram? Muita. Mas a gente tem que fazer aquilo que for melhor no momento, ok? Então, assim, quero agradecer também o secretário da Educação por ter aberto a porta da educação para nós. Estamos podendo falar, poder questionar, né? E dar sugestões. Juntos, estamos construindo essa nova etapa. Quero agradecer também o convite, né? Sem dúvida, da Coped, que está abrindo o canal da sala de leitura, muito legal isto. E quero deixar uma mensagem para vocês, que aí já não tem nada a ver com a aula em si, né? Mas muito importante, que é assim, ó,
vamos acolher as pessoas com qualidades, com defeitos. Por quê? Se a gente ficar, essa pessoa não por causa disso, aquela por causa daquilo outro, nós vamos eliminar as pessoas da nossa vida. E aí, sozinho, eu não consigo. Eu preciso sempre de alguém. Eu deixo essa mensagem para vocês, fazendo agradecimento agora para a Isis, a nossa mediadora. Sou muito agradecida, Isis. Obrigada. Né? Então, a gente precisa disso, tá bom, pessoal? Olha, fique em casa, obrigado pela atenção e até uma próxima. Tchau, tchau!